A gente deseja, claro, uma ótima quarta-feira para você, com muita informação aqui na Guardiã da Notícia. E agora, toda quarta-feira, né, com muita alegria, nós recebemos a Boane para falar do Código da Cidade. A Boane, que é um especialista, né, do Código Brasileiro de Trânsito, e sempre traz opiniões, avaliações, pensamentos importantes, faz a gente refletir sobre o que está acontecendo no nosso trânsito e nas mudanças na legislação, que está uma loucura de mudanças. Agora, nós temos a informação, o CNH vencido entre junho e setembro, vai ter validade prorrogada, né? Então, a entrada em vigor da nova lei da Carteira Nacional de Habilitação, sancionada no início desse mês, levou o CONATRAN, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, a prorrogar a validade das CNHs, dos motoristas de Mato Grosso do Sul e também de todo o Brasil, com vencimento entre 5 de junho e 8 de setembro. A medida também vale para autorização para conduzir o ciclomotor. Aboane, bom dia para você, obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma regrinha para o povo ficar maluco, porque ele fala, não sei o que eu faço. Se tá valendo ou não tá valendo, qual que é a dica legal para quem tá nessa dúvida aí, se vale ou não vale, se tem que, já faz logo, já renova, eu tenho esse prazo, ou se deixar para a última hora pode se complicar, porque a cada hora uma novidade, hein, Aboane? Um grande abraço, bom dia. O Fred Júnior, bom dia a todos da Guardiã da Notícia, aos nossos ouvintes e telespectadores. É sempre importante, né, Fred, a gente trazer informação à população, né? Uma vez que carece tanto de informação específica e técnica da área de trânsito. E isso evita infrações, a informação evita as penalidades, evita acidente de trânsito, né, Fred? É importante ter a informação, né? E mais uma vez aqui nas minhas mãos, o Código de Trânsito Brasileiro, né, Fred? Mas vamos lá. E o Código de Trânsito Brasileiro é o que dá as nossas diretrizes, as nossas regras, né? O que nós temos que cumprir quando pisamos em via pública, tanto o pedestre, como o ciclista, como qualquer que seja o condutor. E o que nos traz essa pauta no dia de hoje, Fred, é essa que você mencionou, né? A prorrogação da validade da CNH por 90 dias, de 5 de junho a 8 de setembro, né? Isso se decorreu em razão da deliberação 278 do CONTRAN, agora de 2026, e deu essa prorrogação. Por quê? Vamos entender um pouquinho rapidamente e recordar. Lembram da deliberação 1327, da medida provisória 1327 do Presidente da República, que criou a possibilidade do condutor renovar a CNH automaticamente e gratuitamente para os bons condutores, que tem o selo do bom condutor, aquele condutor que não tem infração de trânsito nos últimos 12 meses. A medida provisória vigorou por quase 4 meses, né? 4 meses, ou melhor, mais de 4 meses, que teve um período de recesso no Congresso Nacional, e esse pessoal que não tinha infrações dos últimos 12 meses, tinha a sua CNH renovada automaticamente por 10 anos, por 5 anos, de acordo com a sua faixa etária, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Então, né, era bem interessante isso aí, era um estímulo para os nossos condutores não cometerem infração de trânsito. Olha, você que é um bom condutor, se você não cometer nenhuma infração de trânsito, o bom condutor vai ter a sua CNH renovada gratuitamente. Essa era a voz da medida provisória. Porém, os deputados têm que decidir se essa medida provisória entra em vigor, passa a ser lei, rejeita ou altera. E os deputados no Congresso Nacional alteraram a medida provisória, o presidente da República concordou, houve a sanção e virou a lei 15.428 de 2026. E com essa alteração, agora passa a ser obrigatório todos os exames, né? Então, o que nós já discutimos, Fred, não tem mais renovação automática de CNH. Apesar de a gente ver algumas notícias, até no site do governo federal, anunciando que agora é lei, a renovação automática da CNH, não tem mais renovação automática. Você tem que fazer os exames para poder renovar a habilitação. Consequentemente, Fred, o que aconteceu? Por que a deliberação? É para pegar aqueles condutores em transição da renovação da CNH. Como assim? O condutor, o bom condutor, que não tem infração nos últimos 12 meses, ele está aguardando
a renovação automática da CNH. Já venceu a habilitação dele e ele continua aguardando. E agora, esse condutor não terá mais a renovação automática. Então, agora, prorrogou por mais 3 meses, de 5 de junho a 8 de setembro, para dar o prazo para esse condutor poder fazer o agendamento dos seus exames, que não é simples no estado de São Paulo fazer um agendamento de exame médico, de avaliação psicológica, né? Não é simples. Por quê? De acordo com a lei do estado de São Paulo, criou-se a divisão equitativa. O que é uma divisão equitativa? Os exames médicos e avaliação psicológica serão distribuídos de forma igualitária entre as clínicas, entre os médicos. Então, quer dizer, você entra no site do Poupa Tempo, faz o agendamento no médico, faz o agendamento na clínica de avaliação psicológica, muitas vezes uma bem distante da outra, e pior ainda, Fred, tem vezes que demora mais que 30 dias, e o condutor vai ficar com a CNH vencida sem poder dirigir, porque estava aguardando a renovação automática da CNH. Então, o que fez a deliberação, de forma muito justa e inteligente, né? Olha, vamos dar 90 dias para esse pessoal que quer mudar, ou melhor, que quer renovar a habilitação e estava aguardando a renovação automática, ter esse prazo de agendamento. Este é o motivo. E detalhe, se a sua CNH vence 8 de setembro ou próximo a 8 de setembro, lembrando que você tem mais 30 dias de acordo com o artigo 162, inciso 5º do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. O que diz o artigo 162, inciso 5º? Que a validade da CNH, ela tem até 30 dias após o seu vencimento. O que diz exatamente a lei? Conduzir veículo com a validade da CNH vencida há mais que 30 dias. Multa gravíssima e retenção do veículo. Então, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, só penaliza o condutor que esteja com a CNH vencida há mais que 30 dias. Há mais que 30 dias. E agora eu tenho que considerar essa prorrogação de 5 de junho a 8 de setembro da deliberação do CONTRAN. Né? Então, Fred, o que acontece? Tem esses 3 meses, mas para quem tem a CNH vencida lá na ponta, próximo dia 8 de setembro, tem mais 30 dias de acordo com a lei. Né? E só uma observação, Fred. Muitas vezes o condutor esquece de renovar a habilitação e é abordado numa blitz, numa fiscalização. Você vai ser autuado em R$ 294, que é uma infração gravíssima, mais 7 pontos na CNH. E o que diz a medida provisória? Ou melhor, o que diz a medida administrativa, né, Fred? Que é a ação do policial no ato da infração, ali na fiscalização. Retenção do veículo até a apresentação de um outro condutor habilitado. Esse veículo não pode ser removido para o pátio. O condutor tem o direito de indicar um outro condutor habilitado para tirar o veículo daquele local, né, Fred? E o policial não pode levar o carro para o pátio, a menos que o condutor se negue a apresentar um outro condutor habilitado. Aí sim, vai para o depósito, né, Fred? E só uma última observação, Fred, para a gente abrir o debate. Curiosidade. Nas empresas de ônibus na cidade de São Paulo, elas não admitem que o condutor de transporte coletivo urbano na cidade de São Paulo conduzam os ônibus com a CNH vencida. Não, mas em até 30 dias pode. Pode, mas eles não autorizam. Tira o motorista de escala e desconta do salário, sendo que está dentro da lei. Né? Ele pode conduzir qualquer veículo no Brasil, qualquer veículo com a sua CNH vencida em até 30 dias. A partir daí, não mais, porque se torna uma infração de trânsito. Mas as empresas não permitem e punem o condutor, tirando ele de escala e descontando do seu salário. Olha o absurdo, né, Fred? Injustiça lá na ponta. Quem paga o pato, né, é o motorista, né? E qual seria a alegação, Abuane? Porque se pode andar nesses 30 dias, é um excesso de zelo da empresa de ônibus,
Qual que seria o motivo? Dá para entender essa decisão de fazer com que o motorista não trabalhe, mesmo estando aí no prazo legal de estar aí com a carteira mesmo vencida de 30 dias, Aboni? Olha, pode ser o excesso de zelo, né, Fred? Mas é um excesso de zelo ilegal. Então, não existe excesso de zelo ilegal. Tem que ser aplicada a lei, né? A lei está dizendo isso. Porém, não se permite conduzir um veículo com a CNH vencida em até 30 dias na cidade de São Paulo. Lógico, é uma forma de forçar o condutor a fazer a renovação CNH, sim. Mas espera um pouquinho. Se ele não renova, tira ele de escala, né? Quer dizer, ele não pode trabalhar. E o condutor de ônibus da cidade de São Paulo, ele ganha por o salário hora. O salário é convenção, é salário hora. E o salário do motorista de ônibus na cidade de São Paulo, para dizer que entramos nesse tema, hoje o salário básico dele, o piso salarial, R$ 3.272. R$ 3.272, Fred, para dirigir veículos que custam milhões de reais em via pública, sob a sua responsabilidade. Dirigir veículos lotados de passageiros, zelando pela vida dos nossos, né, da nossa população. Agora, curiosidade, olha a discrepância, Fred. O motorista de ônibus de Sorocaba, né, quem sabe a gente podia abrir essa discussão aqui também, ganha mais de R$ 7.000 para exercer a mesma atividade. Em Sorocaba, mais de 7 mil. Em São Paulo, não ganha menos que 2 salários mínimos. Menos que 2 salários mínimos, Fred. É discrepante, né? Eu acho que a gente tinha, a prefeitura, os empresários tinham que repensar nesse salário do trabalhador do transporte na cidade de São Paulo. É muito desproporcional. 7 mil em Sorocaba, 3.272 na cidade de São Paulo. Menos que 2 salários mínimos, Fred. Aí é muito difícil, muito complicado. E eu vou até abordar com você, Aboni. Saiu ontem, divulgado até pelo governo do estado de São Paulo. Quando divulga pelo número, pela porcentagem, você fala, poxa, houve uma diminuição. Mas se a gente for ler o número total, eu estou falando de mortes no trânsito, você fala, caramba, gente, olha quanta gente morre no trânsito. A avaliação é outra, é que a manchete, né, a agenda positiva, faz uma manchete bacana. Mas os números são alarmantes, os números são impactantes. Vou ler a manchete para vocês verem. Quando você vê a manchete, você fala, poxa, né, diminuiu. Estado de São Paulo registra queda de 10,1% nas mortes do trânsito em maio. Aí também coloca, segundo a Infociga, São Paulo tem uma redução de 5,6% no acumulado de óbitos nos 5 primeiros meses do ano. Houve queda das mortes em todos os modais pesquisados. Aí a gente vai para os números mesmo de óbitos. Olha só o número. Só em maio, foram 544 óbitos no trânsito de São Paulo. 544. Contra 605 no período do ano anterior. Esses números não dá para comemorar. 544 contra 605. E no acumulado, nos 5 primeiros meses, de janeiro a maio, 2.389 óbitos contra 2.531, uma queda de 5,6. Isso você não deveria ser abordado como o número, friamente, a porcentagem diminuindo. Olha quanta gente que morre no trânsito, Aboni. Você vê, né, Fred? A nossa concepção é que é inadmissível nenhuma morte no trânsito. É inadmissível. Ou melhor, é inadmissível que uma pessoa venha a falecer em acidente de trânsito. Nós estamos falando em mais de 2.500, Fred. Você tem certeza que é esse número mesmo, Fred? Porque não dá para a gente conseguir pensar numa quantidade dessa avassaladora. Isso é uma guerra urbana que a gente vive, pior que uma guerra urbana, Fred. Né? Aboni, só para deixar claro, esses números é do estado de São Paulo, mas independente disso. Mesmo assim, o ano passado, 2.531. Esse ano de janeiro a maio, 2.389 óbitos. Então, são estradas, ruas, mas é muita gente. No estado inteiro, muita gente morrendo. Realmente, Fred, olha, eu acho que tem que repensar no processo de habilitação no nosso país, né?
da cultura, o comportamento. Lógico, depende exclusivamente de cada condutor, é responsabilidade que nós temos que ter no trânsito, mas é um número alarmante e é inadmissível esse número, Fred, muito preocupante mesmo. Então, eu acho que nem tinha que anunciar essa redução. Sabe por quê? 2.531 pessoas mortas em acidente de trânsito dentro de um único estado do Brasil. É muita coisa, né, Fred? E como você disse, Fred, logo no começo, antes de nós iniciarmos este quadro, você falou, vem mais uma regra aí, seria esse prazo de 90 dias da renovação da CNH, para quem tem a CNH vencida de 5 de junho a 8 de setembro. Você falou, mais uma regra. Só que, olha aqui a curiosidade, Fred. O que a deliberação fala no seu último artigo, que esta regra deverá ser divulgada amplamente pelo órgão de trânsito, né? Quer dizer, a regra tem que ser divulgada amplamente pelo órgão de trânsito. Será que o Detran comunicou os condutores? Será que o Detran fez algum meio de avisar esses condutores, algum caminho, algum meio de comunicação? Porque quem está avisando os condutores é a guardiã da notícia. E quem deveria estar fazendo isso era o Detran, né? Então, quer dizer, Detran, cumpra o seu papel também. É importante que o Detran cumpra o papel e comunique as alterações para os nossos condutores. E aí tem os outros modais de trânsito, né? Bicicleta, isso no estado, tá? Teve uma diminuição, 7,9. Quando você coloca só o número 7,9, você fala, poxa, diminuiu, né? Foram 35 mortes em maio de 2026 contra 38. 35 a 38, 3 mortes a menos. Isso aí, tem coisa que é melhor você não publicar do que você publicar e ficar pior do que você pensou em fazer. Ah, vamos colocar que tem números positivos que diminuiu. Mas, gente, a gente está falando de morte, a gente não está falando de, furou o pneu. Foram 35 bicicletas que furaram seu pneu e agora foram 38 ano passado e esses 35 furaram o pneu. Não, a gente está falando de morte, são de vidas. Independente se 3 a mais ou 3 a menos, é um absurdo, gente. Isso aí tem, você não pode... se comemora, Fred. Não tem como comemorar. É verdade, Fred. Você tem toda a razão. E a gente sempre tem que deixar o alerta para os nossos condutores, né? Porque dirigir veículo hoje é uma rotina do cidadão brasileiro, né? Nós temos essa cultura de ter o nosso carro particular, sempre usar esse meio de transporte. Mas é perigoso, Fred. Tem que dirigir com muita responsabilidade, muita atenção, respeitar a sinalização, respeitar os demais condutores. E, Fred, é o que você sempre fala, né? Semáforo vermelho. Semáforo vermelho tem que ser respeitado. Velocidade tem que ser respeitado, né? Celular, jamais pegue um celular, muito menos mande mensagem, né? E é o que acontece, que a gente vê todo dia em via pública, Fred. Então, falta responsabilidade dos nossos condutores, sim. Porém, os órgãos têm que fiscalizar e dar a formação adequada, Fred. Esse é o meu ponto de vista. E também colocar mais agentes da CT nas ruas, né? A gente sente a ausência muito de fiscais para monitorar isso, porque hoje, para quem quer ter um exemplo, é óbvio, quem está nos ouvindo, que está nos assistindo, já viu aí o pessoal passando farol vermelho. Isso aí virou comum agora. Eu fui no Rio de Janeiro no final do ano passado, que fui fazer a final da Copa do Brasil. Lá no Rio estão respeitando mais o sinal ainda, os motoqueiros parando no farol vermelho, que aqui em São Paulo. Isso eu falei em dezembro, que eu não sei como está agora, mas em dezembro estava assim. Eu podia atravessar normalmente, que eu não tinha nenhum medo de atravessar, porque os motoqueiros estavam parados no semáforo vermelho. Aqui, você tem medo mesmo com o farol verde para você, pedestre, com o farol do pedestre verde para você. Você tem que ficar olhando 300 vezes se você pode passar, porque você pode se machucar, ser atropelado, morrer, inclusive, né? E bicicleta também não respeitando a parada. Os ciclistas que tanto pediram respeito a eles, e com toda razão, né? Que eles são a bicicleta para um trânsito, para um ônibus, para um caminhão, para um carro mesmo, é até covardia. Eles não têm proteção nenhuma. Se eu acerto, eles se machucam. Mas até mesmo os ciclistas que tanto clamaram pelos seus direitos, tanto clamaram pelo respeito ao ciclista, tem que respeitar o pedestre. O pedestre está em desvantagem em todas nessas. Ele pede para o patinete, ele pede para o veículo de motor, né, o carro, a moto, a bicicleta. Por isso que tem esses números grandes e ainda mais da terceira idade. O que eu tenho vendo aí de idosos sendo atropelados aí
porque tem, até pela idade, uma locomoção mais devagar, né, quer atravessar com calma, e os caras não perdoam, viu, Abone? É muito triste. Fred, o que você está dizendo é o seguinte: população, não é seguro atravessar a via pública, mesmo que o semáforo esteja na cor verde. Olhe antes para os dois lados, tenha muita atenção, porque não estão respeitando o sinal vermelho. E trata-se de uma infração gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos na habilitação. E dizer mais, que a segunda gravíssima vai para 14, a terceira já suspende a se negar. Vai ter 6 meses, no mínimo, de se negar suspensa. Então, a população tem que entender que tem uma penalidade que não é simples, não. Além de pagar o valor, vai ficar sem dirigir. Para isso, tem que haver fiscalização, né? E, lógico, prefeitura, orientação também, né? Nós temos que divulgar muito as informações, divulgar muito as regras de trânsito, promover campanha educativa. Precisamos disso. Não é só entregar a CNH na mão do condutor. E claro, a gente está chegando para a parte final e a gente pode até discutir isso numa próxima, Boni, porque o que passa no farol vermelho, se você observar, eu sou bem observador, eu gosto de sempre olhar a placa. Aliás, inclusive essas motos que ficam entre um carro e outro, exatamente para furtar as pessoas, normalmente a placa está levantada, não tem placa, para não ser identificada pelo radar. Normalmente é isso. Quando você vê uma moto com 2 na moto, o garupa e mais o motociclista, e a placa está levantada, fique atento. Eles não estão ali por acaso, ali não, e não está a placa sem placa ou a placa levantada, ou a placa com fita isolante preta para mudar a letra, uma das letras, um dos números, não é por acaso não. Além de passar no farol vermelho, é para cometer crimes, infelizmente. Então a gente vê aí, placa levantada, sem placa, placa com fita isolante. Às vezes o cara está do lado da polícia, parado, a placa do cara atrás ali, você vê que está uma fita isolante para mudar a identificação, porque se vai pegar o radar, não consegue identificar quem cometeu a infração. E também, Abone, vou levar para você também, esses carros de caçamba, esses caminhões de caçamba, dá uma olhadinha, Abone, vou falar para você, tenta olhar a placa desses caminhões de caçamba que passam no vermelho, em alta velocidade, você não consegue ver nada da placa. A placa está lá, uma placa vermelhinha, mas você não consegue ler nada. E eles vão lá cometendo. É um dos veículos que mais cometem infrações de trânsito, caminhão de caçamba. Pode observar, viu, Abone? Fred, você está falando de tanto absurdo aí, absurdo que a gente vê nas ruas, né? A placa desses caminhões de caçamba, que nem você está comentando, Fred, ela fica inelegível. Isso é uma infração de trânsito que gera muita remoção do veículo, a placa inelegível. Você vê a adulteração de placa de moto com fita isolante, que inclusive é crime, né? Crime tipificado no Código Penal, isso aí. Além da infração de trânsito e a remoção da moto, é crime caracterizado em Código Penal. E o pessoal está aí. Mas sabe o que estão fiscalizando, Fred? Transportador escolar. Está uma fiscalização em cima dos condutores escolares transportando criança. Transportador escolar que acorda 4 horas da manhã para trabalhar. E ainda, Fred, olha só a fiscalização. Bafômetro na porta das escolas, 7 da manhã, Fred. Bafômetro. Gente, tanta infração de trânsito aí na rua, descaradamente, vai mobilizar um aparato da prefeitura, da polícia militar, do Estado, para fiscalizar o escolar com bafômetro na porta da escola, 7 da manhã, Fred. Né? Poxa vida, e você falando de tanta infração aí, que estão deitando e rolando em via pública, gerando insegurança no trânsito, matando gente todo dia, né? E eles com foco numa fiscalização de transporte escolar. Pensa, Fred, eu acho que as coisas estão distorcidas ou nós estamos andando para trás. E é triste mesmo. Mas a gente vai trazer, na semana que vem, vamos falar desses fatos que acontecem diariamente. Você que não observa, agora que você está me ouvindo, acompanhando, observe. Moto com garupa com a placa alterada, veja a placa sempre atrás, quem está com garupa ou quem está passando no vermelho. Ou está com adesivo, ou está tirada, ou está danificada a placa. E esses caminhões de caçamba que estão aí, que fazem o absurdo
inclusive com alta velocidade, um perigo, né? Não só de cometer infrações ele isoladamente, é ele machucar, porque é um caminhão pesado que se bater vai causar estragos. A gente vai falar sobre isso também, e a gente vem vendo também, né, Boni, o número crescente de ambulância, polícia batendo aí no trânsito em São Paulo. Em alta velocidade aí também, causando vários acidentes. Outro dia na Ricardo Jafé teve um fortíssimo que capotou o carro que estava passando ali, porque o policial passou no vermelho e acertou outro carro. Então a gente vai também tratar esses assuntos, não é só o código, mas também essa violência no trânsito, porque não adianta falar que diminuiu 10% e a gente vai na rua e o nosso anjinho da guarda, viu, Boni? Eu sempre brinco, nosso anjinho da guarda, quando a gente chega em casa, sai até suado. De tanto que ele tentou proteger a gente do trânsito que está violento em São Paulo. Ele trabalha bastante. Boni, muito obrigado, viu? Um bom dia para você, ótima quarta-feira. Sempre bom falar de trânsito, conversar com o Boni, que tem opiniões e informações importantes sobre o trânsito brasileiro. Um abração, Boni. Boa quarta-feira para você. Oi. Só para deixar a última orientação, um alerta, o nosso quadro vai se encerrar dia 30 agora desse mês, viu? Até dia 30 agora, eu tenho que verificar exatamente a data, a última quarta-feira do mês, porque eu sou pré-candidato a deputado federal. Pela legislação não pode. Consequentemente, okay. Eu não posso fazer uso, né, de meios de comunicação. Então, deixar esse alerta aí. Então, é a próxima quarta-feira, porque a próxima quarta-feira é 24. É dia 24. Acho que a próxima é a última quarta-feira do mês. Porque então... 24, dia 31 de maio, não sei se é dia 31... Vamos ver depois. Não, é a próxima quarta, não é isso? É porque já é dia 1 de julho. Depois, quarta-feira que vem, dia 1 de julho. Então, a próxima quarta-feira. Vamos caprichar no tema, então, Boni. Vamos caprichar um tema, então, Fred. Combinado. Mas é sempre legal. E depois a gente, com certeza, aí vai voltar a falar e ter o quadro aí do Boni, que é muito importante aqui. Um abração para você, Boni. Outro, Fred. Abraço. Valeu, agradecendo a Buani, até a próxima. Participando aqui com a gente do Código da Cidade, para você que está sintonizado, conectado aqui com a gente, existe, né, para quem não conhece, uma legislação que, a partir do momento que você é um candidato a qualquer cargo eletivo, você tem até um prazo, né, um período antes das eleições. Normalmente é 90 dias antes das eleições, é um pouco mais, um pouco menos, 4 meses, 3 meses. Você não pode usar-se aí de veículos de comunicação para participar, para não parecer que é propaganda, você está fazendo propaganda do cara, né? Então, tem uma legislação, tem que cumprir, a gente está falando tanto de cumprir legislação, não vai ser a gente que não vai descumprir. E existe isso é importante só para você entender, né, como funciona. Até se eu fosse candidato, teria que sair do ar também na semana que vem, entendeu? É assim que funciona a legislação, é dessa forma, né? Então, mas é bom, e o Aboni deixou o recado, você já fica sabendo. Trânsito em São Paulo, para encerrar aqui é o